Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Mais um sábado aqui na presença do nosso Deus, na casa do Cordeiro, na casa do Deus Todo-Poderoso, na casa de oração, na igreja estabelecida aqui em Hamamatsu, na província do estado de Shizuoka, no país Japão, Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Você é nosso convidado especial para estar nos acompanhando nessa live, para que nós venhamos meditar juntos na palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. O Deus que não rejeitou a nenhum de nós, aleluia, mas acabaram rejeitando o seu Filho, Jesus Cristo. Mas que nós possamos meditar nessa palavra, nesse tema dessa noite, e você que vai nos acompanhar, que seja abençoado, e que você e sua família recebam as bênçãos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Cumprimento já o Japão com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Konbanwa, a todos os japoneses, a todos os brasileiros estabelecidos aqui, a nossa comunidade, a todos os pastores e pastoras, nossos amigos e as igrejas estabelecidas aqui no Japão. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra, vamos pregar o Evangelho a toda essa nação em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Bom dia, Brasil, bom dia, compatriotas brasileiros, nossa família linda e abençoada. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, a todos os pastores e pastoras aí no Brasil que deixamos, muita saudade de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a todos aí no Brasil, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, lá na África, aleluia, a todos os pastores e missionários envolvidos no trabalho aí na África e Moçambique. Deus abençoe a todos vocês, aleluia, glória a Deus. Lá em Beira também, né, fiquei sabendo, tem lá também esse trabalho. Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus Cristo, aleluia. Um abraço também ao meu amigo Lazimin. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, Ministério de Jovens, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar já em nome de Jesus, fazendo uma oração. Quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos pedir permissão ao nosso Deus Todo-Poderoso, para nós estarmos meditando na palavra dEle, que é a voz dEle. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aleluia. O Senhor é o centro aqui na tua casa, na igreja. E aqui, Senhor, com muito temor e tremor, que eu subo nesse altar, nessa tribuna, para pregar o teu Evangelho, a tua palavra, para falar do teu reino. Peço ao Senhor Espírito Santo que venha dirigir todos os meus lábios, venha dirigir toda a minha palavra, que seja revelada por Ele, que seja ensinada por Ele, que Ele venha nos ensinar a orar como convém, meditar na palavra conforme a vontade do Senhor, e que tudo seja direcionado por Ele, e tudo seja conforme a permissão dEle, em nome de Jesus. E que todos nós possamos meditar na palavra, guardar a palavra, e serem transformados pela palavra do nosso Deus, porque a nossa salvação está próxima. Jesus está próximo para buscar a sua noiva, então que nós possamos estar ligados a Ele, buscando nele, meditando e fazendo a vontade do nosso Deus. Nessa noite eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar com a palavra do Senhor em Salmos, aleluia, a introdução do culto dessa noite, Salmos 118. Você pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, aleluia, e abre lá em Salmos 118, e nós vamos meditar com a pastora Glória em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Glória a Deus, aleluia. Salmo 118, versículo 1, versículo 29, vamos meditar na palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém? Glória a Deus. Vamos então ler em Salmo 118 nessa noite aqui no Japão, em nome de Jesus. Aqui Salmo 118 diz assim: a alegria dos justos pelo Salvador.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Sim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. O que nos chama a atenção aqui é o versículo 22, aleluia, glória a Deus, de Salmo 118, que vai corresponder com o nosso tema de hoje, a rejeição de Jesus, aleluia. Aqueles que rejeitaram, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, aleluia. Então, rejeitaram a pedra, que aqui significa rejeitaram a Jesus Cristo, aleluia, porque crucificaram a Ele, aleluia, perseguiram a Ele, crucificaram a Ele, aleluia, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, o que eles não esperavam, e nem o diabo esperava isso. A honra e glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, aleluia, único e Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos abrir lá em Marcos capítulo, aleluia, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ler e meditar juntos aqui, em nome de Jesus, para nós aprendermos o porquê que rejeitaram a Jesus Cristo. Mas antes disso, meus irmãos, meus amados, eu quero avisá-los a todos vocês, que dia 14, a semana que vem, nós estaremos, em nome de Jesus, foca aqui para mim por favor, estaremos fazendo uma marcha para Jesus, aqui na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, aleluia. Todo o Japão estará em marcha, aleluia, para Jesus,
Então nós estaremos aqui fazendo essa marcha no dia 14, sábado que vem, às 13h30, estaremos marchando aqui na cidade de Ramamatos. Você é nosso convidado, a sua igreja, você vai estar conosco para que nós possamos todos juntos marchar para Jesus e honrar o nome dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abre a sua Bíblia, pega seu celular, seu iPad, pega aí e abre lá no aplicativo e vamos meditar juntos aqui em Marcos capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Olha só, hein? Vou ler de novo o tema. Jesus prega em Nazaré, a cidade em que ele nasceu, e é rejeitado pelos seus. Vamos ver por quem ele foi rejeitado. Aleluia. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Aleluia! Até aqui, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Na verdade, Jesus nasceu em Nazaré, foi criado, aleluia, por José e por Maria, simples, numa casa simples. Nazaré era um vilarejo, Nazaré era um lugar simples, glória a Deus. Então todos ficaram atônitos quando Jesus volta e vai para Nazaré para pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabendo que João Batista foi preso lá em Cafarnaum, então na Judéia, ele resolveu voltar para Nazaré, glória a Deus, e fazer uma visita. Mas Jesus já tinha 30 anos, aleluia, e já fazia os milagres, já ensinava o que era do alto, o que era do reino, o que era de Deus, glória a Deus. Como hoje, como os dias de hoje, nós recebemos a palavra do Senhor, traduzida dos pergaminhos que acharam no Mar Morto, que estavam em aramaico e hebraico, e nós temos a palavra na nossa frente, temos a Bíblia Sagrada, e nós estamos convocando você, para que você venha meditar na palavra, para que você tenha a oportunidade de ler a palavra, para que você venha buscar na palavra, aleluia, uma revelação para o plano e propósito de Deus na sua vida, porque todos nós temos esse plano, esse propósito, e o Espírito Santo que revela para nós, porque Ele é o nosso Consolador, é Ele que vai nos direcionar, vai nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Então você que tem esse interesse, tem isso no coração, esse amor, aleluia, e Jesus, que foi rejeitado por aqueles homens, pelos saduceus, pelos fariseus, por Caifás, por Pilatos, ele se tornou, aleluia, a pedra angular, que foi rejeitada, mas ele se tornou, porque ninguém esperava, depois da morte de cruz, aleluia, nem você, nem eu, nem ninguém esperava, nem os romanos, nem aqueles que entregaram ele para a morte e o perseguiram, também não conseguiram entender, nem os seus próprios discípulos, que ele ensinava tanto, que ele mostrava tanto, aleluia, que ele
que ele, além de ensinar, ele mostrava e dizia, mas eles não conseguiam entender, porque não queria perdê-lo. Não queria perdê-lo, porque Jesus curava, ensinava, Jesus abraçava, amava, Jesus fazia tudo o que muitos homens não faziam e não fazem nos dias de hoje. Aleluia! Que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Foi o que aconteceu com Jesus, o Filho do Pai. E a segunda coisa que Jesus, segundo mandamento, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas nos dias de hoje não praticamos mais, não fazemos mais, não temos mais essa habilidade. Aleluia! Nos escondemos atrás das coisas do mundo, atrás das redes sociais, atrás dos aparelhos de celular, e vamos tocando nossa vida, né? E na verdade existe uma rejeição a respeito de igreja, de palavra, de Jesus, de Deus. Como diz a palavra do Senhor, muito se esfriarão nos tempos de hoje, e nós estamos vendo que muitos estão se esfriando mesmo, de verdade, aleluia, para que Jesus possa voltar. Então Jesus vai para Nazaré e ele prega, mas ele é rejeitado também, não só pelos que estavam ouvindo ele, pelos seus amigos, mas também pelos seus irmãos, pela sua família. Foi rejeitado. Os irmãos chegaram e falaram: olha, essas coisas você tem que ir para a cidade grande, fazer esses milagres, isso que você recebeu, né? Mas de uma certa forma, do jeito que nós lemos aqui, porque ele diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Ele foi no sábado ensinar na sinagoga lá em Nazaré. Muitos ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Eles se maravilharam e falaram assim: de onde que vem essa sabedoria? De onde que vem tudo isso que ele está falando? De onde que vem essa luz que ele está carregando? Vamos falar assim, aleluia. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Eita Deus poderoso! E Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. A mesma sabedoria que ele tem, como nós somos a imagem e semelhança de Jesus, imagem e semelhança do Pai, imagem e semelhança do Espírito Santo, nós temos a mesma sabedoria. Ele nos deu essa sabedoria, é nós que não praticamos. Então quando eles falaram: de onde vem essas coisas, que sabedoria é esta que lhes foi dada, e como se fazem tais maravilhas com suas mãos? Ele curava, ele levantava paralítico, abria os olhos do cego, ele curava toda sorte de doença, ressuscitou o morto, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, aleluia. Restou o filho de Naim, que estava já passando dentro de um esquife, de um caixão, numa caminhada fúnebre para enterrar o menino. Pelo choro da viúva, ele se comoveu, ele tocou no esquife, o menino levantou. E aí, irmão, você imagina e pensa dentro do teu coração, da tua mente, esses acontecimentos? Você acredita? Você crê? Você não viu, eu também não vi, não estava lá perto do caixão da filha da viúva de Naim. Não, eu não estava lá o dia que ele chamou Lázaro para fora. Eu não estava, você estava? Não, também não. E por que Jesus é rejeitado nos dias de hoje? A fé nossa está abalada. Nós temos que ter uma fé inabalável, mas ela está abalada pelas redes sociais, por tudo que está acontecendo, por isso, por aquilo, aquela correria. Nós temos que, aleluia,
vendeu o café da manhã para comer o almoço, vendeu o almoço, o café da manhã para comer a janta, e assim por diante. E acabamos acontecendo e perguntando, como essas pessoas estão perguntando há 2000 anos atrás. De onde vem essas maravilhas? Como é que são essas coisas? Que sabedoria é essa? Como faz maravilhas com suas mãos? Ou você nunca recebeu uma bênção na sua vida? Um milagre? De você nascer no ventre da tua mãe, você já é um milagre. Você mulher, você homem, você já é um milagre. Porque você está vivo, respirando. Você está caminhando. Então, o que está acontecendo conosco é o que está acontecendo com esse povo aqui. Há 2000 anos atrás, lá em Nazaré, Jesus foi rejeitado. Então, de uma certa forma, de um certo episódio nos dias de hoje, nós estamos rejeitando Jesus, sim, porque nos entregamos 100% para Ele. Existe um parâmetro, existe algo que nos deixa a entregar para Ele 100%, sabe? Então, o que estavam dizendo aqui, porque viram eles fazendo maravilhas pelas suas mãos, perguntaram um pelo outro: não é este aí o carpinteiro? Fazia tempo que eles não viam ele. Quando viu, ele está fazendo milagre, ensinando, né, maravilhas. Ele estava assim. Não, esse aí não é o carpinteiro? Tipo assim, sabe? Não é aquele que andava aí fazendo as coisas aí, não tinha estudo nem nada, não tinha conhecimento nenhum. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aleluia. Em vez de eles aceitar, é que nem, irmão, é que nem se acontecer milagre na sua igreja, começar a sua igreja a encher, e aquela coisa toda, e você levantar aí o paralítico, abrir os olhos do cego, isso, aquilo, você vai ter sempre aquela pessoa que vai rejeitar você. Vai ter sempre aquele que vai querer o teu lugar. É a perseguição. Vai ser sempre aquele que vai ter inveja, vai ter ciúmes. Se tem ciúmes quando você compra alguma coisa material, imagina se você começar a fazer as coisas espirituais, Deus começar a usar você para as coisas espirituais. E isso tem dentro da nossa, tem dentro da igreja, das igrejas, das nossas igrejas, existe isso. Aleluia. Você dá uma oportunidade para uma pessoa, e a outra que está um tempão dentro da igreja, você não deu a oportunidade para ela, porque Deus quer ela naquela posição. Mas aquele que chegou há pouco tempo, você dá a oportunidade, porque Deus, o Espírito Santo falou com o pastor para dar a oportunidade para aquela pessoa que chegou há pouco tempo. E você que está mais tempo dentro da igreja, você já vai sair fazendo a picuinha, você já vai fazendo aquele movimento, né? Aquele povinho, e vai começar a murmurar. Quando você começar a murmurar, é porque você está rejeitando Jesus. Quando você começar a faltar na igreja, a não querer vir na igreja, ir numa churrascada, ir para isso, para aquilo, não colocar em primeiro lugar a igreja, você está rejeitando a Jesus. Você não participar da ceia do Senhor, você está rejeitando Jesus. Aleluia. Deu para entender? Então, na verdade, eles falam: não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui em nós, as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por quê? Ele não era nada, era simples carpinteiro. É a mesma coisa, você some, desaparece daquela cidade que você morava, e de repente você volta por cima. Eita Deus poderoso! Você volta por cima, as pessoas vão se escandalizar.
Olha, esse aí não é aquele que ficava aqui, andava na rua jogando bola com a gente, jogando bolinha, peão, essas coisas, e não fazia um monte de coisa aí errada, de repente aparece dessa forma, uma multidão andando com ele fazendo maravilhas com a mão, curando, libertando, ensinando. Ei, Deus pode te levantar para que aconteça isso. Deus pode mudar. Nós viemos no Japão em 89, ficamos aqui um bom tempo e depois fomos embora para o Brasil. Não éramos convertidos, ainda nos convertimos, temos 22 anos convertidos, mas no Brasil entramos no ministério que mandou a gente para o Japão fazer missão. Vai estar aqui. E aí? Saímos daqui como trabalhador e voltamos como pastores, quer dizer, voltou por cima. Agora quem nos conhece daquela época não entende. Quem nos conhece que nós estávamos lá em Osasco, em Quitaúna, também não vai entender o porquê virou. Nem a família não entende por que virou pastor. Imagina que é que nem aqui com Jesus. Se escandaliza, porque conhece o seu passado. Quando você vivia na sarjeta, no lamaçal, no mundão, aí você se converte, se transforma, vira pastor. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? É dessa forma, em todas as áreas das nossas vidas. Então, meus irmãos, a perseguição, a inveja, o escândalo da pessoa, vai se escandalizar? Vai. Versículo 4, Jesus fala assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aleluia. É dessa forma, irmão. Não pode fazer ali nenhum milagre. Não dá, irmão, porque para acontecer um milagre na pessoa, a pessoa tem que crer, primeira coisa. Quer ser curada? Chega um paralítico na sua igreja, aleluia. Deus fala com você. O Espírito Santo fala: põe a mão naquele paralítico, que ele vai levantar daquela cadeira de roda. Certo? Você fica em dúvida. Ixi, será? Porque se você for lá colocar a mão e não acontecer, o povo que estiver na igreja vai falar. Não é assim? Agora, se você obedecer e for lá, colocar a mão no paralítico e falar para se levanta dessa cadeira aí, ele vai levantar da cadeira e vai andar. Não é assim? Agora, depois que acontecer isso, aí, irmão, vai começar. Uns vão perseguir, outros vão glorificar, e é dessa forma. Porque a sua igreja vai lotar. A sua igreja vai. O pastor que cura daquela igreja lá. Vai vir um monte curioso, vai vir um monte de enfermo, vai vir um monte de pessoas precisando de cura. Não vão nem querer saber muito da palavra, mas vai querer saber de receber. Cura, porta aberta, chave de carro, chave de casa, né? Muitos são assim interesseiros. Então, na verdade, Jesus, quando foi lá, ele está falando dessa forma: não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Mas Jesus também não estava nem aí. Ele pegou uns poucos enfermos lá e colocou a mão e foi curado. Pode falar mal, pode falar o que quiser. Uns poucos. Aleluia. Mas ele foi e cumpriu. Ele cumpre o que ele obedece a Deus. Ele cumpre o que o Pai o enviou para isto. Então ele está cumprindo isso. Então você deve fazer a mesma coisa. Tem que cumprir aquilo que o Espírito Santo está te direcionando, está te falando, está te mostrando. Se ele quer te usar no dom de cura, você vai receber o dom de cura e você vai começar a curar. E daí?
Então, na verdade, depende também de nós estarmos na fé e receber o dom e estar fazendo isso, entrando na prova. Aleluia. Versículo 6: admirou-se da incredulidade. É claro, ele se admirou das pessoas serem incrédulas no próprio lugar que ele nasceu, lá em Nazaré. Ele admirou-se da incredulidade deles. Contudo, ele não estava nem aí, nem se preocupava. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Limpa a sandália, limpa a poeira da sandália e parte para outra cidade, parte para outra igreja, parte para outra casa. Não é assim? É desse jeito. Se aquela casa não quer receber, como hoje, né? Muitos não querem nem saber de igreja, não querem saber de receber a palavra, não querem ser curados, não querem ser libertos, não querem ser transformados, não estão pensando na eternidade, não estão investindo na eternidade, estão investindo no dia de hoje. Aleluia. É dessa forma, é desse jeito. E com tudo isso, Jesus pega e começa a dar instrução para os seus 12. Ele, passando por tudo isso, é claro, de uma certa forma ficou entristecido, porque ele, como ele fala aqui, da incredulidade dele, admirou-se da incredulidade e ficou chateado, né? É claro, sem dúvida nenhuma. Mas ele passa a dar instrução para os seus 12, de uma certa forma, não é verdade? De uma certa forma ele sai para fazer a instrução para os seus 12. Por exemplo, nós temos aqui, foca aqui para mim por favor, nós temos aqui a marcha para Jesus, que vai ser na semana que vem, no sábado, dia 14, aqui em Ramamatos. Pensa na maravilha de nós estarmos aqui no Japão e nós temos essa liberdade de nós fazermos essa marcha aqui para Jesus. Aleluia. Com tudo preparado, com documentação, com o pessoal separando o lugar policial, tudo, as autoridades autorizaram. Nós fazemos uma marcha para Jesus aqui no Japão. Tem países que você não pode fazer a marcha para Jesus, tem países que você não pode fazer isso, mas aqui vai ser feito, porque aqui tem japonês convertido, tem japonês que prega o evangelho, tem igreja evangélica aqui, tem igreja pentecostal japonesa, tem aqui no Japão já. Então, da mesma forma que Jesus foi rejeitado lá em Nazaré, tem muitos países que foram rejeitados também, muitos países que rejeitam Jesus. Você sabe disso, tem a perseguição, mas aqui no Japão não tem. Aqui no Japão não tem a perseguição, eles concordam, porque tem muitos brasileiros aqui que são evangélicos, tem muitos filipinos, tem muitas outras entidades, outras pessoas aqui de outras igrejas, aleluia, e de outras também nacionalidades que são evangélicos, que creem no Senhor Jesus Cristo. Então eles abrem mão, e nós, graças a Deus, glória a Deus, que nós vamos fazer essa marcha para Jesus, e você é convidado para que você esteja conosco também, você e sua igreja aqui no Japão, em nome de Jesus. E vocês no Brasil, orem para que essa marcha seja uma bênção, em nome de Jesus, amém? Foca aqui na palavra agora, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, ele dá a instrução aos seus 12, depois que ele passa por tudo isso aqui em Nazaré, ele vai instruir para os seus 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aleluia. Não é só enviar o discípulo, não é só enviar o membro, aleluia, é aquele que realmente está cheio do Espírito Santo, aquele que quer, aquele que deseja, aquele que está no coração,
aquele que está sempre presente na igreja, aquele que está sempre na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, que Jesus, como ensinou aqueles 12, ele chamou a eles e deu-lhes autoridade. Glória a Deus. E hoje você tem essa autoridade automaticamente, depois que você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo, aleluia. Depois, se você quer os dons do Espírito Santo, você vai buscar o batismo do Espírito Santo, como o João Batista falou: vem um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas esse vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Hoje eu batizo vocês com água, João Batista falou, mas havia um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você quer mais, quando você é batizado nas águas, aleluia, você recebe só uma, vamos falar assim, uma camiseta. Agora, você quer a capa? Você quer a capa de Elias? Você quer a capa de Eliseu? Eliseu queria a capa de Elias, ele recebeu, mas ele teve que ver Elias subir com um carro de fogo. Você quer a capa para você? Então você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Aí você vai ter intimidade, você vai buscar, você vai fazer. Eu fiquei 1 ano e meio buscando, e depois eu desisti no meio do caminho, mas só que o Espírito Santo não desistiu de mim. Uma oportunidade num estudo dominical na Igreja Batista, com o meu querido e amado irmão João, ele começou a explicar a respeito do Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 2, aleluia, e veio sobre mim o batismo do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Depois de eu ter estudado tudo, depois de ter buscado, ficava até madrugada estudando, ia para um monte, estudando, pedindo aquilo. Por quê? Eu vi minha mãe batizada com o Espírito Santo, falava em línguas, eu vi minha irmã também batizada e falando em línguas, eu queria aquilo para mim, aleluia. Você deve querer aquilo para você, ter o desejo, você tem que ter o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. A primeira evidência é você falar em língua dos anjos, aleluia. E depois os dons é conforme o Espírito Santo queira te dar para que você seja usado. Então, irmão, é dessa forma. E aqui a instrução que ele deu para os 12, glória a Deus, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Primeira autoridade que ele deu, que Jesus deu, é sobre os espíritos imundos. Então, hoje você que é batizado, inclusive nas águas, você pode expulsar um demônio no nome de Jesus. Você só consegue expulsar um demônio se estiver no nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa, acabou. Jesus chegou lá em Gardarenos, aleluia, chegou lá e ele falou: cala-te e sai. 2 comandos somente, aleluia, glória a Deus. E é dessa forma: cala-te e sai. Você não pode admitir que o demônio venha fazer gracinha dentro da tua igreja, venha fazer gracinha dentro da tua casa, venha fazer gracinha dentro do seu serviço, venha fazer gracinha dentro da sua vida, porque ele vai te perseguir, vai. Ele vai querer que você o adore ele vai. Mas você não permitindo, você vai expulsar em nome de Jesus, aleluia. E aonde você estiver, você tem essa autoridade. Vá buscar, vai entender. Jesus deu autoridade para sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Aleluia. Tem um detalhe, irmãos, que você, do jeito que Jesus falou, tem um detalhe: se você quer fazer a obra de Deus, quer andar espiritualmente na presença de Deus, tem muitas coisas que você não pode estar desejando, aleluia. Tem coisas que você não pode desejar, porque senão você fica preso, a tua carne fica preso àquilo, fica preso a, vamos falar assim, roupa de grife, de marca,
não é? Você vai trabalhar, você fala assim: eu preciso comprar uma roupa de grife, uma de marca. Quantas marcas tem famosa por aí? Então você fica preso a isso. Por isso que Jesus está falando: você não vai levar 2 túnicas não, você vai levar uma só, não vai levar dinheiro, nem ouro, nem prata, não. Você tem que levar nada, você tem que depender completamente do reino. Aleluia. Então muitos de nós estamos presos a isso, estamos presos às coisas materiais do mundo, estamos presos a carro, estamos presos a marca de grife, né? Estamos presos às roupas de grife, né? Que por sinal são muito boas, né? Dura mais do que uma comum, é claro. Uma roupa que não tem marca, né? Que não tem marca, você vai comprar para pagar milão, é claro que ela não vai durar muito. 5, 6 lavadas, pronto, já desbota, já fica esticando, tudo aquela coisa. Agora uma de marca, que você vai pagar aí 5 mil, 6 mil, é claro que ela vai durar mais, que aí seria um tecido melhor, não é verdade? Nada contra quem quer roupa de marca, tá certo? Mas não fique preso a isso, não fique preso a isso. Por isso que ele está falando para que não leve nada. Vamos ver por quê. Versículo 10: e recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Então você vai na casa, você vai fazer o evangelismo, você vai chegar na casa que nem chegavam: a paz do Senhor Jesus Cristo. Podemos entrar, já fizemos isso também, podemos entrar, fazer uma oração para a sua família, para a sua casa, e muitos daqueles convidavam você para permanecer, para voltar mais vezes, né? Te dava um café, um alimento, um almoço, uma janta, né? Hoje em dia está difícil, você não pode nem arriscar, mas ainda existe alguns lugares que se pratica essa forma, né? Mais no interior, assim, ainda pratica. Mas ele falou dessa forma: você chegar em alguma casa, fica ali, permanece ali, até você se retirar do lugar. Mas você não podia ficar por ali, você tinha que sair para pregar em outras casas também. Aleluia. Versículo 11: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacode o pó dos pés em testemunho contra eles. Aleluia. Tem muitas pessoas que não vão aceitar você, não vão querer saber de você, vai bater a porta na sua cara, não vai querer saber de Jesus, não vai querer receber um panfleto. Já aconteceu muito isso com a gente. Não vai receber você de casa, não vai querer oração, não vai querer bater papo, não vai querer falar de Jesus, da Bíblia. Já aconteceu muito isso. Aleluia. E aqui é a mesma coisa ele. Se não aceitar, sacode a poeira, vai para a próxima casa, vai para a próxima cidade. Não podemos parar de pregar o Evangelho. Aleluia. Versículo 12: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Ele saiu e pregava ao povo para que venham se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que estava fazendo, que eles estavam presos, algemados com Satanás, fazendo as coisas erradas, né? Então eles pregavam isso aí como João Batista, quando estava pregando no Rio Jordão: arrepender dos seus pecados. Então, nos dias de hoje, ainda funciona para todos nós. O arrependimento do pecado é importantíssimo para que você entre no reino de Deus, né? E além de eles pregarem o arrependimento, aleluia, e dizer que o reino dos céus está próximo, no versículo 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Está vendo a importância de ungir com óleos?
Com óleo? Aqui nós ungimos com óleo. Irmão, a verdade é a segunda. A verdade é a seguinte: expeliam muitos demônios, porque o pecado, quem traz para a sua vida, traz para a sua família e traz para você é os demônios. São Satanás, que inclusive enfermidade, aleluia, é nisso. Nós estamos vulneráveis a isso se nós deixarmos ele entrar. Se não tiver revestido com a armadura de Jesus, capacete de salvação, com a palavra de Deus, realmente eles vão tentar entrar na sua vida. Por isso que eles expeliam muitos demônios e curavam muito numerosos, muitos de enfermidade, mas ungidos com óleo. Aleluia. É dessa forma que funciona. O demônio não pode ver um óleo ungido, porque ele já se distribuixa tudo. Ah? Isso é testemunho real, irmão. Então, nós sabemos disso, vivemos isso e continuaremos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, que é, em nome de Jesus, expulsar os demônios. Aleluia. Glória a Deus. E nós oramos para a sua vida, para que você realmente esteja sem esse problema na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Não deu para entender o que é Jesus ser rejeitado? Então, tudo que nós fazemos que não é da obra, que não é da palavra, que não é espiritual, nós estamos rejeitando a Jesus. Aleluia. Que ele morreu na cruz por todos nós, foi um amor incondicional, derramou o teu sangue e nos comprou. Perante o Pai ele falou: dá mais uma chance para eles e eu vou assinar embaixo, eu vou comprá-los para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã, irmãos, é a ceia do Senhor aqui, para a memória do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós, derramou o teu sangue. Amanhã nós estaremos participando da ceia aqui, 10h30 da manhã. Você é convidado para estar conosco, em nome de Jesus. Nós estaremos celebrando a ceia de Deus. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu quero que você abra agora, em nome de Jesus Cristo, irmãos, por favor. Primeiro lá em 1 Samuel, versículo 8. 1 Samuel, versículo 8. Vamos meditar lá em 1 Samuel, versículo 8. Primeiro. 1 Samuel, versículo 8, capítulo 8, perdão, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7 e 8. Aleluia. Enquanto você acha, eu vou molhar aqui a minha palavra. Glória a Deus. Se você quiser depois assistir no meu canal do YouTube, aleluia, prometi desde a semana passada, está na íntegra todo esse culto, essa live. Nós estamos gravando também para o YouTube e depois eu passo lá no meu canal, se você quiser assistir na íntegra também. É @Devalmir Reis, tudo junto, número 2856. De novo vou repetir: @Devalmir, tudo em letra minúscula, né? Letra minúscula. @Devalmir Reis, tudo junto, 2856. Aleluia. Você entra lá no meu canal no YouTube para que você possa assistir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você perdeu alguma coisa, você pode assistir lá também, ou no nosso aqui que nós estamos fazendo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. No Facebook está ao vivo, você pode assistir também, em nome de Jesus. Então, versículo 7, versículo 8, no capítulo 8 de 1 Samuel: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não se rejeitou a ti, mas a mim,
para que eu não reinar sobre ele. Aleluia! Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Glória a Deus. Aqui Samuel está dizendo a respeito realmente que você atende a voz do povo, aleluia, para que ele foi rejeitado. Deus foi rejeitado no meio do povo, mas Samuel não, porque Samuel, ele teve um chamado na madrugada, aleluia. Samuel, filho de Ana era, a história é assim, não podia ter filho, aleluia. E ela orou 25 anos e pediu para Deus que se desse um filho para ela, para dar para o seu marido, né? Glória a Deus. Ela ia entregar para Deus esse filho para a obra, pois ela concebeu. Ela teve um filho e ela entregou Samuel para o templo de Eli. E ele na madrugada foi chamado por Deus: Samuel, Samuel. E Samuel, com esse chamamento de Deus, ele se tornou profeta, juiz, aleluia, e foi bem sucedido por ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Isaías capítulo 53. Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 11, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Isaías 53, diz assim: quem creu em nossas pregações, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pois juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra todos os viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua prosperidade e prolongará os seus dias. Que? Verá sua posteridade
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Até aqui, meus irmãos, para vocês verem que lá em Isaías já, aleluia, o profeta já recebeu a visão de Deus, do Pai Todo-Poderoso, aqui no Antigo Testamento, falando que ia acontecer tudo com Jesus, mas que ele ia superar tudo por causa de você e de mim. Aleluia. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, irmão, você que está nos assistindo e que vai nos assistir, não rejeite a esse Jesus. Ele não merece. E vamos marchar por ele. Vamos andar e caminhar, fazer a vontade do Senhor. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Jesus merece, irmãos. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Aleluia. João capítulo 1, para terminar, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 29, nós lemos e já terminamos o culto, essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou nessa noite maravilhosa. Aleluia. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por todos nós, foi moído naquela cruz. Pelo teu sangue, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então não rejeite esse Jesus nunca na sua vida. Aleluia. Que ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai de poder e de glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor tem entregue, Senhor, ao teu Filho amado e querido. Aleluia. Porque em João 3,16 o Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. E ele foi moído. Aleluia. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que nós e a humanidade nunca venhamos a rejeitar Jesus. Nunca venhamos rejeitar a tua palavra. Nunca venhamos rejeitar, Senhor, ao Senhor Deus, ao Todo-Poderoso. Que nós possamos viver a mente de Jesus, amá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque as marcas que era para todos nós, Jesus carregou por nós. Aleluia. Que toda honra, toda glória seja somente para Ele, que Ele é merecedor de estar sentado à direita do Senhor. Ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Isso para nós, Senhor, é a maravilha, é a vitória. É a vitória no Senhor Jesus Cristo. Mas que ninguém venha rejeitá-lo. Aleluia. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar e seguir os caminhos dele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Uma marcha para Jesus é muito pouco, mas quando abrimos nosso coração, nosso espírito e nos entregamos a Jesus, isso sim é a verdadeira fé, é a verdadeira decisão do ser humano, do Filho de Deus, para que o Todo-Poderoso possa estar sentado no teu trono
E nós um dia estamos glorificando o nome dele. Santo, santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Aleluia. Glória ao teu nome, meu Pai. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Que um dia esse povo possa entender. Que um dia, Senhor meu Deus, todas as nações possam se prostrar pelo céu. Possa prostrar perante o Senhor e saber que o Senhor é nosso Deus, é o Deus único, o Deus poderoso. Toda honra, toda glória ao Senhor. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, te agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por entregar a sua vida por todos nós com um amor incondicional. Toda honra, toda glória somente a Ele. Aleluia. Que tudo seja conforme a tua vontade, Senhor, e o teu querer. Aleluia. Oramos pelas pessoas necessitadas, pelas que estão doentes, para que elas precisem de uma cura, para que elas precisem, Senhor meu Deus, ser transformadas. Precisa de uma porta aberta, que precisa, Senhor meu Deus, do alimento, necessitados. Oramos, meu Deus, por essas vidas, para que elas venham reconhecer o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas, que venham se entregar suas vidas ao Senhor, porque o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Venha confessar o Senhor, andar na fé, andar com a mente do Senhor, dar coração aberto ao Senhor. Aleluia. Que vidas vão ser visitadas, famílias vão ser visitadas, que essas famílias que estão nos assistindo, esses homens, essas mulheres que estão nos assistindo, que sejam abençoadas, suas vidas, suas famílias, seus caminhos. Aleluia. E todos nós possamos abrir o coração para Jesus. Aleluia. O espírito, a alma, o nosso ser, a nossa consciência, o nosso subconsciente, tudo de nós, e entregarmos a Ele, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende suas mãos. Eu vou já ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo, não se esquecendo que amanhã nós temos ceia do Senhor às 10h30 da manhã, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Até amanhã na ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, às 10h30 da manhã. Um beijo no coração. Tchau.